8 de setembro de 2015, hoje dia de Vitória, dia da cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Então os nossos parabéns àqueles, os nossos visitantes, né, que estão em Guarapari visitando a cidade, aproveitando aí o feriadão, pegando aí sábado, sexta, sábado, aliás, sábado, domingo, segunda, ontem, dia 7 e hoje, dia 8, feriado em Vitória. Muita gente em Guarapari aproveitando as praias, apesar do tempo, né, não estar para a praia, mas todos aí colaborando conosco com o nosso turismo que carece muito de investimento, carece muito de um olhar mais carinhoso para a cidade de Saúde. Nós vamos conversar hoje, o nosso convidado hoje no Sala de Imprensa é Cristiano Rosa. Boa noite, Cristiano, tudo bem? Seja bem-vindo ao Sala de Imprensa. Boa noite, Fabiano. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, TV Sudeste, está de parabéns. Uma TV que realmente fala o que o povo quer escutar e com muita transparência e bom serviço prestado. Cristiano, eu queria que você falasse um pouquinho quem é Cristiano Rosa. Eu conheci seu avô, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua família Rosa, Rosa Simões, muito conhecido em Guarapari. Você, com certeza, é uma das pessoas mais conhecidas da nossa cidade, todo mundo conhece o Cristiano Rosa. Que você falasse um pouquinho da sua história, da sua família, de onde vem Cristiano Rosa? Sou filho de Nilton, da Excelsa, filho de Juventino Rosa, né, o meu avô, e Zilma como avó. Da outra parte eu tenho o seu José Teixeira, minha mãe, Maria das Neves, que faleceu infelizmente ano passado, mas que todos conheciam. A família Rosa ela é muito grande em Guarapari, a gente é nascido aqui, meu pai foi nascido, meu avô, bisavô, então a gente vem a vida toda nessa cidade aqui. Agora você falando um pouquinho dessas raízes, né? Seu Juventino foi comerciante na Rua da Marinha. Eu lembro bem que quando eu era criança, meu avô parava ali para comprar, não era um refrigerante, era uma espécie de um suco que vinha numa garrafinha, aquela geladeira antiga que puxava a maçaneta de um jeito diferente, que muita gente não conhece, deve ver aí na internet, enfim. Mas eu conheci muito o seu Juventino e eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Ele foi comerciante, né? Seu pai é funcionário da Excelsa, né? Já aposentou, Nilton, com certeza, né? Aposentado. Mas que você falasse um pouquinho dessa veia comercial. A gente vai falar dessa questão do esporte ainda, mas você começou lá no Mulambo da Praia, né? Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa veia comercial. Como é que você começou nesse empreendedorismo, nessa área voltada para o esporte? Quando eu era pequeno, eu olhava muito para o meu avô e para o meu tio César. Sempre foi muito bom de negócio, que ele botava a mão, as coisas funcionavam, e aquilo me encantava. E eu comecei muito cedo, com 14 anos, eu comecei a Mulambos da Praia. E os surfistas de Guarapari, os esportistas... 14 anos? Você tinha 14 anos? 14 anos. Eu comprava o tecido, minha mãe costurava em casa mesmo, eu ajudava ela a costurar, eu fazia 2, 3 bermudas por mês, por semana, levava para a praia, todo mundo começou a comprar. E dali foi se expandindo. Com 19 anos, eu tinha uma confecção com 10 costureiras. E já estava sucesso, estava muito bom, todo mundo apoiando, meus amigos que eu conheço, todo mundo, como você bem falou. E o pessoal dava o apoio total para mim mesmo. Aí da Mulambos da Praia a gente pulou para Cailua, que era um segmento da Mulambos da Praia também. Cailua funcionou naquela rua Roberto Calmon. Henrique Coutinho funcionou ali também. Coutinho, Roberto Calmon. A gente tinha uma loja também no centro de Anchieta e uma no centro de Piúma. Então a Roberto Calmon, a Cailua Surf Shop também foi um sucesso. Falando de 14 anos, você está com quantos anos hoje? Hoje eu estou com 43 anos. 43, você é um garoto ainda. Bem, sim, a Cailua, como é que foi a trajetória da Cailua? Você teve essa loja toda e parou? Foi bem assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos e tudo envolvido na roupa. Aí eu queria mudar de ramo, eu estava já desgastado. Tudo desgasta se você faz muito tempo. Aí eu falei assim, entreguei na mão de Deus, me mostra o que eu tenho que fazer para me poder abandonar, que eu também não posso abandonar sem ter o que fazer. Aí apareceu um quiosque, o Saulo, da Ice Diners Club, me ofereceu o quiosque dele, e eu trabalhei um ano com o quiosque e com as minhas 4 lojas. E me encantei pelo quiosque, porque eu trabalhava na praia, eu já vinha como surfista mesmo, a minha vida toda, então eu trabalhava na praia, de sunga, então eu resolvi fechar as lojas e dar continuidade no quiosque. Gostei muito de trabalhar lá e eu estava um pouco desgastado de tanto mexer com roupa e com a loja. A loja, tudo que você faz por um determinado tempo é muito repetitivo, você acaba se desgastando. O quiosque tinha um nome específico?
era o Academia da Praia, um quiosque até muito badalado em Guarapari. A gente... A Academia da Praia era seu? A Academia da Praia... Que dava aquele movimento todo, isso, que tinha ali uma espécie de uma boate a céu aberto, isso. Música. Os ambulantes todos ao meu redor, assim, eu fazia questão de ajudar eles para formar ali mesmo o point, e era muito bem visto pelos mineiros, né, os turistas. Era muito bom. Antigamente era melhor de se trabalhar na praia. Hoje em dia, quando começou o TAC, a gente já não podia descer com as mesas para areia, então você tinha menos poder de atendimento ao cliente, você começou a ficar amarrado para trabalhar. Mas vamos chegar nessa parte aí que a gente precisa até focar bem. Você lembrou bem dessa questão das limitações, né, que às vezes são colocadas. Mas eu queria que você voltasse um pouquinho, porque eu lembro bem, falando um pouquinho só da história do Academia da Praia, porque eu lembro bem que aquele era o quiosque que eu talvez, se não fosse o mais falado, um dos mais falados, e eu lembro bem que passava por ali, o movimento era uma coisa fenomenal, era enorme. Só se falava em Academia da Praia, o ponte no final de semana era Academia da Praia, era música. Eu vendi um dia, era o normal de um dia bom de verão, era 120 caixas de cerveja, fora tira-gosto, bebida quente, então o movimento era muito bom. E aí parou por quê? Eu parei porque a prefeitura começou a limitar muito, eu já não podia colocar a mesa na areia para atender o cliente. Mas isso você lembra o ano que foi isso? Isso aí foi na transição de Gotardo para Edson Magalhães. O Gotardo não mexeu nessa área não, o Edson já veio fazendo essas mudanças que prejudicou muito o quiosqueiro. Hoje eu vejo como ele sofre. Eu não optei em ter o quiosque, eu optei em sair, porque muito trabalho, mas dinheiro você não vê mais. O comércio caiu muito, a gente sabe disso, né? A gente vê aí a questão turística. Eu falava dos nossos amigos, dos nossos irmãos de Vitória, que hoje estão aproveitando o finalzinho do feriado, né? Hoje é feriado em Vitória, dia 8 de setembro, mas eu até comentava aqui em off, né, que quando a cidade fica muito parada, quando você vê um movimentozinho de um feriado prolongado, você, né, já vibra, porque a cidade já está mais cheia, tem mais vida. Mas o comércio caiu muito, né, como você estava falando. O quiosque, então, a gente já teve algumas oportunidades de estar conversando com o quiosqueiro hoje, que eles falam da questão do som, né, do horário, quer dizer, infelizmente o som não pode em horário nenhum, do horário de funcionamento, quer dizer, as mudanças foram feitas. Mas lá atrás, então, aproximadamente 6, 7 anos atrás, 8 anos, né? 8 anos já tem, terminando. Uns 8 anos já começou essa mudança que prejudicou vocês. Com certeza. Aliás, você na época, né? Eu preferi até abandonar o quiosque por o trabalho continuar o mesmo tamanho e o rendimento caiu drasticamente, muito grande. Aí eu resolvi abrir mão de quiosque e fui para outro ramo, que peguei também o ponto de jet banana. Aí vou ficar por aqui por enquanto, porque eu sou um pouco versátil, eu vou mudando de acordo com a ocasião. E aí você foi para trabalhar com lancha no jet banana, quer dizer, bem rato de praia mesmo. Isso aí. Gostava muito também, porque estava também na praia, sunga, como eu venho desde quando eu era criança. E aí você ficou nesse ramo de jet banana quanto tempo? Eu fiquei uns 8 anos, mais ou menos. 8 anos? Por aí. E aí parou porque... Porque essa pergunta eu já fiz 3 vezes. Né? Parou por quê? O jet banana ficou muito exposto, porque o Guarapari todo acompanhou o meu problema. Foi também coisa da prefeitura. Começou a você cortar fala exposto tudo. por quê? Você quer dizer, por que você quer dizer que ficou exposto? Porque você foi, digamos, alvo de algum tipo de busca de fiscalização, e aí você abriu esse problema, essa situação para o município? Você fez alguma manifestação? Eu abri esse problema para a sociedade. Eu fiz questão de fazer um abaixo-assinado, onde mais de 2.500 pessoas foram lá assinar o meu abaixo-assinado, e esclarecendo tudo o que acontecia do poder público para o trabalhador, que eu até então desconhecia. Eu desconhecia isso. Eu, como venho no comércio há muito tempo, desde 16 anos, eu nunca vi isso. Se você abre uma loja, você obtém o seu lucro, de acordo com o seu trabalho. Na prefeitura não é assim. Se você depende da prefeitura, não é de acordo com o seu trabalho. É eles que querem ditar as regras e de uma forma... Ou pelo menos foi assim com você? Foi assim comigo, de uma forma nada honesta e nada transparente. Eles me escolheram
para me tirar, porque eu estava tendo muito sucesso também na atividade de Jet Banana. Escolheram porque tinha outras pessoas explorando a mesma situação, a mesma atividade. Isso. E eram quantos no total? Eu trabalhava na Praia do Morro, e a Praia do Morro são 8 bananeiros que manipulam todo o Jet Banana de Guarapari. Por quê? Porque os poderosos estão na Praia do Morro, e eu não me incluo nos poderosos, entendeu? E eu tinha muito mais sucesso do que eles. Um verão meu, eu faturava mais ou menos por 2 ou 3 verões deles, mas por competência, não por outro motivo, não. Porque a gente veste a camisa mesmo, eu estava lá trabalhando e estava gostando do que estava fazendo. Tudo que você faz com amor e gosta, o sucesso é inevitável. Isso aí é uma lei da natureza, não tem como. Aí desses 8, você foi o único excluído? Esses 8 se uniram e resolveram me tirar. Aí se juntaram ao poder público e começaram a formar várias regras que não me beneficiariam e beneficiariam a eles. Aí teve editais... Por exemplo? Por exemplo, quem precisa de trabalhar ali, no caso, na época que eu fui tirado, eu não tinha outra atividade, não tinha outro ramo. Então isso aí não foi nem contado ponto, sendo que muitas outras coisas que não me beneficiavam já contavam pontos. Então eu participei dos editais todos certinho, mas não obtive êxito, porque no final é sempre a prefeitura que acaba decidindo por nós. É uma coisa muito interna que não tem como explicar. Quem já sofreu isso aí que eu sofri, sabe o que eu estou falando. Tem muitas pessoas em Guarapari, ambulantes, pessoal que aluga sombrinha, muita gente de fora por perseguição, e não pelo sistema ou pela forma que foi feito o edital, nada disso. A perseguição existe, é muito clara, e por isso que eu tive o prazer de expor isso aí para a sociedade, para que eles vissem que é muito desigual muitas vezes. E ainda bem que eu já tinha trabalhado muito até ali, senão eu poderia estar numa situação ruim, como muitos aí estão hoje, no início de uma carreira. Se a pessoa, acontece isso comigo aí, no início de tudo, poderia me desmoronar. Graças a Deus, agradeço muito a Deus por isso, que já estava numa fase já que eu já tinha trabalhado bastante, aquilo era só mais um trabalho. Não era uma dependência totalmente 100%. A gente vai fazer um intervalo, mas eu queria que você voltar um pouquinho, só para a gente complementar esse tempo, ainda dá até um tempinho ainda. Você ficou lá você falou que cumpriu os editais e tal, e aí você conseguiu reunir essa quantidade de assinaturas para esse abaixo-assinado. E deu em quê? Nada. Apresentei assinatura no Ministério Público, mas tudo faz parte do mesmo sistema e fica difícil a gente lutar contra tudo e contra todos. Então, eu entreguei na mão de Deus. Hoje eu sou um suplente. O próximo da Praia do Morro, no caso, pelo edital, se isso aí não for mexido lá em cima, se alguém desistir de trabalhar, se for vender, ou se for vender o equipamento, no caso, que não pode vender o ponto, se for vender os equipamentos, automaticamente eu sou suplente, assim, eu já pulo para trabalhar, mas também, se não for da vontade de Deus, eu não tenho nada para reclamar, que Deus tem sido muito bom comigo e tudo que eu conquisto, até hoje eu agradeço a Ele. Então, uma derrota eu não encaro como uma derrota, eu encaro como um aprendizado. E estou muito feliz também por aprender mais coisas, mesmo em meio a uma perseguição. É só uma mudança de fase, né? Isso. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Nós estamos conversando com o Cristiano Rosa, contando um pouco da sua história, um pouco da sua origem, da sua trajetória como empreendedor. Daqui a pouco a gente volta com a sala de imprensa. Até já.